Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. É uma grande alegria para nós estarmos aqui nesta noite. Quero agradecer ao pastor Moraes pela confiança, pastor Jofran Moraes, que nos concede a confiança de estarmos aqui nesta noite. E vamos ler um trecho da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Mesmo escritor do Evangelho segundo Lucas, terceiro Evangelho, o grego Lucas, também muitos o chamam de médico amado, escreve o livro de Atos dos Apóstolos, para seu prezado amigo Teófilo. Vamos ler capítulo 4 deste livro, a partir do versículo de número 32. Perdão, meus irmãos, vamos ler a partir do versículo 27. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos encontraram? Digo amém. Vamos ler então. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar, e para se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos faz referência à oração dos servos de Deus que estavam sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Se nós voltarmos para o início do livro, nós vamos entender como eles chegaram até este ponto. Nós precisamos, nestes versículos que lemos, entender o que é que eles tinham entendido para chegar ao Senhor com esta oração. Por que eles tiveram esta oração? Eles haviam entendido que sem o Espírito de Deus, jamais eles poderiam anunciar a palavra de Deus. Mais do que isso, a finalidade do derramamento do Espírito Santo, a finalidade do avivamento é o anúncio da palavra de Deus. Eles estavam convencidos disso. Eles creram nisso. E por crerem nisso, eles rogaram ao Senhor, pediram ao Senhor para que Ele les enchesse com o Espírito Santo, para que tivessem ousadia para anunciar a palavra de Deus. Quando nós vamos para o primeiro capítulo do livro, nós vemos que eles, durante alguns dias, estavam na presença do Senhor Jesus. Durante cerca de 40 dias, Jesus se apresentou a eles, versículo 3 do primeiro capítulo, após a sua morte, após o seu sofrimento. Jesus passou 40 dias com seus apóstolos, após a sua ressurreição. E com os seus discípulos, durante esses 40 dias, ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou a respeito do reino de Deus.
No versículo 8 do capítulo 1, Jesus fala com eles, dizendo uma promessa: vocês receberão do alto, receberão do céu, descer sobre vocês o Espírito Santo. E ele faz um acréscimo: vocês receberão o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em toda parte. A finalidade do derramamento do Espírito Santo era para que eles fossem testemunhas de Cristo. O derramamento do Espírito Santo, o chamado que Deus tinha para a vida deles, é para que eles fossem testemunhas de Cristo em toda parte. Aí Jesus fala: em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra, até os locais mais longínquos. Eles estavam sendo convocados pelo Senhor Jesus para anunciar o Evangelho, para proclamar a salvação em Cristo Jesus. Mas o Senhor Jesus disse a eles que eles esperassem que viria o derramamento do Espírito Santo. Então, depois de conversar com Jesus, Jesus foi assunto aos céus, e eles voltaram para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Os irmãos vão ver isso no versículo 12. Cerca de 1 quilômetro de distância eles caminharam e estavam ali reunidos em oração, versículo 14 do capítulo 1. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Qual será o propósito dessa oração? O Senhor Jesus disse para eles: vocês esperem vir o Espírito Santo do alto, e então serão minhas testemunhas. Eles oravam ao Senhor pelo derramamento do Espírito Santo. Eles clamavam ao Senhor para que fossem cheios pelo Espírito Santo. Eles pediam por avivamento. Eles estavam reunidos ali, clamando ao Senhor por avivamento. Todos em um só propósito. Todos orando em um só propósito. E hoje muitos de nós nos recusamos a nos reunir. Seja qual for o motivo, você não deve deixar de se reunir para buscar o propósito que Deus determinou para a sua vida. Você não deve deixar que nada atrapalhe você de buscar o propósito que Deus determinou para a sua vida. E no capítulo seguinte, nós vamos ver que no dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos em um só lugar, quando de repente veio do céu um som. Um som que para eles era semelhante a um poderoso vendaval, como um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa onde estavam reunidos, onde estavam sentados. E naquele momento surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Senhor Jesus havia prometido: vocês receberão do alto enchimento, vocês receberão o avivamento. E eles foram cheios do Espírito. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Então, Pedro se apresentou à frente, deu um passo à frente, ele estava junto com os apóstolos, e se dirigiu em alta voz para a multidão, dizendo: ouçam com atenção todos vocês que são da Judéia, todos vocês que são habitantes aqui de Jerusalém, todos vocês habitantes do mundo que se reúnem aqui, ouçam, escutem que é algo muito importante que eu tenho para dizer. Ele disse: vocês devem se arrepender dos seus pecados. Vocês devem pedir perdão.
Vocês devem pedir perdão e para que possam ser batizados com o perdão de pecados, para que possam ser batizados em nome de Jesus, para que possam ter os seus pecados redimidos e possam receber a dádiva do Espírito Santo. Esta foi a mensagem do apóstolo Pedro naquele momento. E após essas palavras, aquelas pessoas pediram para ser batizadas e foram batizadas. E naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas ao grupo dos irmãos que estavam ali. 3.000 pessoas se convertendo, aceitando o evangelho naquele dia. E o texto do livro de Atos dos Apóstolos segue dizendo, dando-nos informações importantes a respeito do crescimento da igreja. E quando nós vamos ainda no capítulo 2, para o verso 42, nós vemos uma espécie de sumário do que estava acontecendo naqueles tempos. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. E havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. Percebam, meus amados irmãos, que da mesma maneira como aconteceu no dia de Pentecostes, se repetiu várias vezes. E Lucas faz questão de registrar. Ele registra o primeiro evento, eles foram cheios do Espírito Santo e logo em seguida, muitas vidas convertidas. Logo em seguida, o apóstolo Pedro é usado para dar testemunho do evangelho e vidas se convertem a este evangelho. Logo após o enchimento do Espírito Santo. Mas não parou por aí, continuou. Todos se dedicavam à oração, todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, todos se dedicavam à comunhão, ao partir do pão. E assim viram muitos milagres. E assim a coisa ia acontecendo, havia temor no coração deles, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E, meus amados irmãos, nós precisamos entender que esta é a maneira como Deus escolheu trabalhar. O Senhor Jesus profetizou dizendo que eles iriam receber o enchimento do Espírito Santo e seriam testemunhas. E foi o que aconteceu. Eles receberam o enchimento do Espírito Santo e passaram a ser testemunhas, e vidas foram se convertendo, mas não porque eles estavam distraídos. Eles receberam o enchimento do Espírito Santo porque estavam reunidos buscando o derramamento do Espírito Santo de Deus. Eles estavam buscando aquilo que o Senhor havia prometido para eles. Eles não estavam esperando que alcançassem a promessa de Jesus com a vida de qualquer maneira. Eles estavam buscando alcançar a promessa de Jesus, vivendo conforme o Senhor Jesus lhes ensinou. Eles se reuniram e buscaram em oração. E havia o temor de Deus no coração de cada um deles. E diante disso, aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre com um aleijado em frente ao templo. Certo dia, por volta das 3 da tarde, momento da oração, Pedro e João foram ao templo, mas aquele homem pede a Pedro algo, e Pedro diz que eu não tenho nenhum dinheiro para dar, mas vou lhe dar o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E naquele mesmo momento, aquele homem foi curado. Você pode usar a expressão que o apóstolo Paulo utilizou, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 30. Será que todos podem curar? Será que todos falam em outras línguas? Será que todos interpretam línguas? O apóstolo Paulo afirma, não. Não são todos que receberam o chamado apostólico, não são todos que receberam o chamado profético, não são todos que receberam o chamado de pastoreio, mas todos foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo para receber o Espírito Santo de Deus e ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo em toda parte.
O Senhor Jesus disse assim: enquanto vocês vão, façam testemunho, façam discípulos em todas as nações, indo, façam discípulos em todas as nações. Para onde você for, onde você estiver, com quem você se comunicar, não deixe de anunciar, de ser testemunha de Jesus Cristo. Porque este é o ministério que o Senhor deixou para a igreja. O apóstolo Paulo fala que há muitos ministérios, mas há o ministério da reconciliação. No capítulo 5 da carta aos Coríntios, ele fala sobre o ministério da reconciliação, quando todos aqueles que foram reconciliados com Deus são chamados para levar esta mensagem que Deus quer se reconciliar com todos os povos. Deus quer se reconciliar com todas as pessoas. Deus quer que todos sejam salvos. E o que você quer? Você quer que a vontade de Deus se cumpra na sua vida? Este é o desejo que você tem, que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Eu preciso lhe dizer que a vontade de Deus para a sua vida é que você seja testemunha do Evangelho, que você seja cheio do Espírito Santo, mas o propósito do enchimento do Espírito Santo é para que você testemunhe a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. É verdade, nem todos receberam o ministério da cura, a unção, o dom da cura. Na carta do apóstolo, na carta de Tiago, capítulo 5, ele fala a respeito do procedimento que deve se tomar quando houver alguém doente. Ele diz: chame os presbíteros da igreja para que orem por ele, para que coloquem o óleo sobre ele, e em nome do Senhor Jesus orem, e a oração feita com fé fará com que o doente sare. A oração da fé fará com que o doente sare. A oração que o apóstolo Pedro fez, por volta de 3 horas da tarde, em frente ao templo, fez com que aquele aleijado fosse sarado. Porque ele fez a oração com fé em Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o milagre aconteceu na vida daquele aleijado. E este milagre, meus amados irmãos, abriu uma grande porta para o apóstolo Pedro, propiciou que ele pudesse proclamar a palavra em um ambiente restrito. Quando Pedro viu aqueles homens diante daquela situação, admirados com aquilo que estava acontecendo, conversando entre si, porque havia acontecido um milagre, e ele disse assim: homens de Israel, por que vocês ficam admirados com isso? Porque vocês nos olham como se fosse pelo nosso próprio poder, ou pela nossa própria virtude, que nós tenhamos feito este homem andar? Não, não foi pela virtude de Pedro, foi pela virtude do Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida dele. Ele disse que quando Deus ressuscitou o seu servo Jesus Cristo, ele enviou primeiro aquelas pessoas, mas logo em seguida os seus discípulos foram enviados com a mesma mensagem, com o mesmo propósito, para que eles fossem abençoados e para que a vida deles fossem transformadas e que eles tivessem abandonado o pecado para ter uma vida repleta do Espírito Santo de Deus. Esta foi a mensagem do apóstolo Pedro. Você vai conferir no capítulo 3, a partir do verso 12. Meus amados irmãos, quando Lucas escreve este texto, ele está aqui apresentando que Pedro reconhecia total dependência de Deus. Tudo o que era feito em nome de Jesus. É este mesmo grego que escreve esse texto, que escreve as palavras de Jesus no seu evangelho, dizendo assim: quem quiser vir em meu seguimento,
Quem quiser vir após mim, renuncie os seus méritos, negue-se a si mesmo, renuncie cada mérito que você possa julgar como seu, renuncie tudo aquilo que você pode chamar para orgulho próprio e tome a sua cruz cada dia e siga-me. É este mesmo evangelho que fez Pedro ter consciência de que não era pelo mérito dele. E aquele milagre levou o apóstolo Pedro a mais longe. Levou o apóstolo Pedro até o Sinédrio. O apóstolo Pedro se apresenta no Sinédrio. Os irmãos abram a Bíblia já no capítulo 4, a partir do versículo 9. Quando o apóstolo Pedro diz que parece que nós estamos sendo interrogados por causa de uma boa ação que fizemos a este paralítico. Ele começa a questionar: será que vocês estão reclamando porque nós trouxemos uma cura para este homem? O apóstolo Pedro diz: este homem foi curado pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré. E esta afirmação do apóstolo Pedro foi recheada ainda com a expressão que ele é a pedra que os construtores rejeitaram, mas passou a ser a mais importante. Ele está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro está dizendo que o Senhor Jesus Cristo é sim o Messias. E não há salvação em ninguém além da pessoa de Jesus Cristo. Só há salvação no nome e na pessoa de Jesus Cristo. Em nenhum nome debaixo do céu é dado entre os homens para que importa que se haja salvação. Somente em Jesus Cristo há salvação. Anunciar o evangelho diante daquele sinédrio. E eles não gostaram de ouvir esta mensagem. Mas o apóstolo Pedro não temeu as pressões que eles fizeram. Eles disseram para que ele parasse de falar de Jesus, para que ele negasse o Senhor Jesus. Mas ele disse assim: decidam vocês. O apóstolo Pedro: diante de Deus, eu devo obedecer a vocês, ao invés de obedecer a mensagem que foi dada pelo próprio Senhor Jesus, para prosseguir anunciando o evangelho. E os membros daquele conselho superior ainda fizeram mais ameaças sobre ele, mas tiveram que o deixar ir, porque ele não podiam fazer nenhum tipo de acusação naquele momento. E ele foi liberado. Eles foram liberados. O apóstolo Pedro, o apóstolo João. E quando eles foram libertos, nós agora estamos chegando no texto que nós lemos inicialmente. Quando eles foram libertos, eles foram até os irmãos, contaram tudo o que havia acontecido e fizeram a seguinte oração: Senhor, Mestre, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O Senhor disse por meio do teu Espírito Santo, pela boca do teu filho, do teu servo Davi, que as nações mostraram-se tão arrogantes e as pessoas estão conspirando em vão. Os reis da terra se preparam para a batalha e os líderes da terra se reúnem contra o Senhor. Não é muito diferente do que está acontecendo nos nossos dias. O apóstolo Pedro fez a oração, uma oração citando um versículo, um salmo, a respeito do que estaria acontecendo naqueles dias e permanece acontecendo nos nossos dias. As nações planejam em vão, elas se reúnem contra a nação de Deus.
Elas se reúnem contra o povo escolhido. Os líderes da terra se reúnem. E naquele momento ele cita Herodes, Pôncio Pilatos, os judeus e até mesmo outros que não eram judeus. Se reuniram para travar uma guerra contra o povo de Deus. E quando eles travam a guerra contra o povo de Deus, eles não travam somente contra o povo de Deus, mas contra o Deus do povo. Mas quando o apóstolo Pedro apresenta-se em oração ao Senhor, perceba que em nenhum momento ele pede livramento, em nenhum momento ele faz uma oração pedindo que a perseguição chegasse ao fim. Em nenhum momento ele ora ao Senhor pedindo fim à perseguição. Ele disse: realmente os líderes da terra estão se levantando para nos perseguir, para perseguir a nação cujo Deus é o Senhor, para perseguir o povo de Deus. Aí o apóstolo Pedro diz assim: agora, Senhor, ouça as ameaças deles e dê aos seus servos e nos dê, Senhor, habilidade para que possamos falar a sua mensagem com ousadia, com coragem. Esta foi a oração do apóstolo Pedro. Ele não pediu fim de perseguição. Ele não pediu o fim das dificuldades. Ele pediu coragem para enfrentá-las. Ele pediu coragem para enfrentar aqueles líderes que estavam se opondo contra o anúncio do evangelho, que estavam se opondo contra a igreja do Senhor. Você tem se levantado como homem e mulher de Deus, assim como o apóstolo Pedro, para clamar ao Senhor pelo derramamento do Espírito Santo. O Senhor havia tratado o coração de Pedro. O Senhor Jesus disse assim: Pedro, olha, Jesus já havia ressuscitado. Quando ele teve um encontro com Jesus, quando Pedro teve um encontro com Jesus, e diante daqueles peixes que estavam sendo assados, o Senhor Jesus perguntou pelo amor de Pedro. Mas antes da morte do Senhor Jesus, ele havia dito para Pedro que quando Pedro se convertesse, olhe bem, o Senhor Jesus já havia passado 3 anos ensinando aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Pedro já havia dito que ia morrer no lugar de Jesus. Aí Jesus disse assim: Pedro, quando você se converter, eu vou lhe usar. Sabe quando foi que Pedro se converteu de verdade e foi usado por Jesus? No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a vida dele. Foi naquele momento em que ele se levantou com ousadia, com coragem, para anunciar, para ser testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. Eles estavam reunidos orando ao Senhor, pedindo o derramamento do Espírito Santo. E Pedro entendeu que sem o Espírito Santo, ele não poderia anunciar o Evangelho, ele não poderia curar os enfermos, ele não poderia cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Foi por isso que depois da perseguição, depois de ser preso e ficar diante do sinédrio, por ter feito um milagre de cura de um aleijado, o que ele fez foi pregar o Evangelho. E logo em seguida, ele orou ao Senhor pedindo mais do Espírito Santo de Deus, para poder continuar anunciando o Evangelho com ousadia, para poder continuar pregando o Evangelho com coragem. E é por isso, meu amado irmão, nesta noite, que eu lhe convido para
buscar o mesmo derramamento do Espírito Santo, para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que possamos ter o derramamento sobre nós da virtude do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos nos limitar pelos acontecimentos ao nosso redor. A perseguição pode vir de onde vier. Você deve estar cheio do Espírito Santo de Deus, para continuar anunciando a palavra de Deus, para continuar anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, para continuar sendo testemunha do Senhor Jesus Cristo. Vou fazer uma pergunta retórica aqui. Os irmãos costumam ceiar? Amém? Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Você acha que está vivendo a comunhão sem anunciar a morte do Senhor? Sem anunciar o Evangelho de Jesus Cristo? Você acha que você pode ser considerado um cristão sem anunciar Jesus? Sem ser testemunha de Jesus? Sem as pessoas conseguirem ver Jesus em você? Onde você trabalha? Onde você estuda? Dentro da sua casa? Os seus vizinhos? Seja quem for que se relaciona com você, enxerga um pouco que seja de Jesus na sua vida? Como você é testemunha de Cristo? Se as pessoas que estão em volta de você sequer sabem que você é crente. Nós precisamos ser testemunhas de Jesus. E nós só vamos ser testemunhas de Jesus quando tivermos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando houver um avivamento, uma chama, uma labareda de fogo, como no dia de Pentecostes, no seu coração. Quando o seu coração estiver cheio da presença de Deus. Quando houver o Espírito Santo de Deus na sua vida, aí você vai desejar a vontade de Deus. Aí você vai desejar a mesma vontade que há no coração de Deus. E sabe qual é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos. Se você tem um evangelho egoísta, o evangelho que você guarda para si e não passa adiante, você não tem desejo que as pessoas sejam salvas por este evangelho. E eu preciso lhe dizer nesta noite que você não pode esperar resultados diferentes se você continuar com as mesmas práticas, se você continuar agindo da mesma maneira. Se você está esperando o derramamento do Espírito Santo de Deus, você deve fazer como os discípulos de Jesus fizeram. Buscar. Reunidos em oração, eles buscavam o derramamento do Espírito Santo de Deus. E o lugar onde estavam reunidos, orando em um só propósito, foi cheio. E todos foram cheios pelo Espírito Santo. Você precisa buscar. Você precisa entrar na presença de Deus em oração e buscar o Espírito Santo de Deus. E eu quero lhe convidar nesta noite, aí onde você está, para você tomar uma decisão de mudança na sua vida. Não é uma mudança que você vai aceitar a Jesus. Você já entendeu o Evangelho? Você já aceitou Jesus como seu Salvador?
Mas você precisa de um encontro. De um encontro em especial com Jesus. Pedro já havia passado 3 anos na presença de Jesus, mas não havia sido derramado o Espírito Santo como no Pentecostes. E aí depois de 40 dias de Jesus ressuscitado, eles passaram cerca de uma semana, cerca de 10 dias, orando, buscando o Senhor Jesus, buscando o derramamento do Espírito Santo. E eu quero convidar você para você, se possível, dobrar os seus joelhos, para fazer uma oração ao Senhor, rogando pelo derramamento do Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua igreja, na sua família. E então você vai ver o resultado, vai ver a transformação. Quando você buscar o Espírito Santo de Deus, é que você vai começar a ser testemunha do Evangelho do Filho de Deus. Se você puder ficar de joelhos ou de pé, se preferir, para que possamos orar ao Senhor. Orar ao Senhor em busca pelo derramamento do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, meu Pai, Senhor, nós somos gratos a Ti por estarmos reunidos aqui, Senhor. Nós sabemos que há muitos locais em toda a terra que os Teus servos estão proibidos de se reunir diante de Ti e buscar a Tua face. Nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui nesta noite, de louvar e bendizer o Teu santo nome. Nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar em Tua casa. E nós Te pedimos, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que sejamos cheios, repletos da Tua presença, transbordantes, Senhor. Que não seja somente, ó Pai, que não seja somente, Senhor, um momento, algumas horas de uma reunião na presença. Que não seja, Senhor, apenas um culto na Tua casa, mas que seja uma vida totalmente consagrada a Ti. Senhor, que nós possamos entender o Teu propósito para as nossas vidas e buscar, Senhor, buscar em Tua presença o derramamento do Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, Senhor, para que nós possamos ter ousadia, para que nós possamos ter coragem, para que nós possamos, Senhor, ter as habilidades necessárias para testemunhar o Teu Evangelho, para anunciar a Tua vontade, para pregar, Senhor, aquilo que nos foi ensinado, para, Senhor, arrancarmos almas do inferno, para que nós possamos, Senhor, fazer, Senhor, uma transformação na nossa cidade, pelo poder do Teu Evangelho, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus, para a salvação. Oh, Senhor, usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos.